Olá! Você está no canal Os Federais do Inseno, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma atitude bem simples que pode salvar uma vida e, de quebra, ainda evitar uma multa pesada. Um assunto, olha, fundamental para a segurança de todo mundo. Pois é, vamos falar sobre sinalização de emergência. Saber o que fazer quando o carro quebra no meio da via não só pode evitar acidentes bem sérios, como também livra o bolso de uma multa salgada. É aquele tipo de conhecimento que todo motorista precisa ter na ponta da língua. Vamos imaginar a cena. O carro simplesmente para, do nada, seja na cidade ou numa estrada. Na hora bate aquele nervosismo, né? Mas é exatamente nesse momento que uma ação rápida e, mais importante, correta faz toda a diferença. Qual seria o primeiro passo? Muita gente ou congela ou, pior, faz a coisa errada. Bora ver o que a lei de trânsito exige? Ok, então vamos direto ao ponto. Nos primeiros segundos de uma emergência na via, não dá para ficar adivinhando o que fazer. O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, é muito, mas muito claro sobre quais são as obrigações de quem está ali, ao volante. E olha, não é nenhum exagero. O artigo 46 do Código de Trânsito é taxativo. Em qualquer imobilização de emergência, a sinalização precisa ser imediata. Por que essa pressa toda? Simples, porque cada segundo que passa conta para alertar os outros motoristas e prevenir uma colisão que poderia ser gravíssima. E claro, quando a lei não é seguida, a gente entra no campo das infrações. Vamos dar uma olhada no código específico para essa situação, que é o 645-91. Entender ele é a chave para saber exatamente o que os agentes de trânsito vão observar. A definição oficial tirada direta do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é essa aí. Mas, traduzindo para o bom e velho português, se o carro parou e o local não foi sinalizado para todo mundo ver de longe, pronto, já configurou a infração. E atenção, a regra vale tanto se o carro estiver parado na pista quanto no acostamento, viu? Agora, vamos ao que dói: as consequências. A infração é considerada grave. Isso quer dizer multa e, o que talvez pese ainda mais, 5 pontos na carteira de habilitação. É uma penalidade bem séria, o que só mostra o quanto o legislador acha essa sinalização importante. Então, para evitar tudo isso e, o principal, para proteger vidas, qual é o jeito certo de agir? Vamos agora para o passo a passo que todo condutor deveria ter memorizado quase como um instinto. O ponto mais importante aqui, pessoal, é que essas ações não são uma escolha tipo faço uma ou outra. Elas são cumulativas. Ou seja, é para fazer tudo isso. Primeiro, acionar o pisca-alerta, sem pensar duas vezes. Segundo, posicionar o triângulo de segurança. E terceiro, se for à noite ou com pouca luz, manter as lanternas acesas. Não é uma coisa ou outra, são todas elas juntas para garantir a máxima segurança possível. Vamos focar um pouco nesse número: 30 metros. A Resolução 36 do CONTRAN determina essa distância como mínimo. E por quê? Porque esse número não foi tirado da cartola. Pensa só, para um carro vindo a 80 quilômetros por hora, 30 metros pode ser a diferença entre conseguir frear com segurança e uma colisão em cheio. Qualquer coisa menos que isso e o risco de um acidente feio aumenta e muito. E não para por aí. Além desse básico, existem alguns detalhes técnicos que estão lá no manual de fiscalização e que, na prática, nossa, fazem toda a diferença. São aquelas informações que podem literalmente salvar vidas. Só para deixar bem claro para todo mundo, o acostamento é considerado parte da via. A lei é explícita sobre isso. Então, mesmo que o carro esteja parado ali, quietinho no canto, a sinalização continua sendo obrigatória. O veículo parado no acostamento ainda é um risco, e um risco grande para o trânsito. E aqui estão os detalhes que mudam o jogo. Primeiro, o triângulo não pode estar deitado, tem que ficar em pé, perpendicular à pista para poder refletir a luz dos faróis direitinho. Segundo, existem alternativas, sim. Cones são permitidos, contanto que tenham faixas refletivas. A lei até fala em usar galhos como um complemento, mas, pelo amor de Deus, muito cuidado para não criar um outro obstáculo na pista. E um ponto final crucial: depois que o problema for resolvido, é obrigatório tirar tudo da via. Esquecer a sinalização lá pode render outra infração. Vamos voltar a falar sobre o custo de não seguir essas regras. E esse custo vai muito, mas muito além do financeiro. O que está em jogo aqui é a responsabilidade pela segurança de todo mundo que está na via. Esse trecho da lei ilustra o ponto perfeitamente. A lei usa a palavra deverá. E deverá não é um pedido, não é uma sugestão. É uma ordem, uma obrigação. A sinalização imediata é um dever de quem está na condução do veículo, um dever para prevenir acidentes. E só para reforçar, o custo prático são 5 pontos na CNH.
Num sistema onde o acúmulo de pontos pode levar à suspensão do direito de dirigir, cada pontinho conta. E vamos combinar, levar 5 pontos por algo que era totalmente evitável com um pouco de conhecimento e atenção é um preço bem alto a se pagar, né? No fim das contas, seguir essa regra de trânsito é muito mais do que só evitar uma multa. É um ato de cidadania, de verdade. É a gente entender que no trânsito, a segurança de um depende da atitude de todos os outros. É um pilar do nosso pacto social, regido pelas leis da República. Então, fica aí a reflexão. Sinalizar corretamente é um ato de autoproteção e, ao mesmo tempo, de proteção ao próximo. Todos nós que estamos no comando de um veículo dividimos essa responsabilidade. A pergunta que fica no ar é: o conhecimento e o equipamento para agir da forma certa numa emergência estão em dia? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.